No segundo vídeo da série de física quântica que você já deveria ter assistido, eu falei a respeito do experimento mental proposto por Feynman. Eu falei nele também que o equipamento capaz de realizar o experimento completo, conforme imaginado por Feynman, foi construído na prática só em 2012, mas essa é uma meia-verdade. O primeiro experimento com elétrons sendo emitidos contra fendas múltiplas, e não só duas, foi realizado por Davidson e Jama por acidente em 1925, e depois realizado por eles intencionalmente e publicado em 1927. Depois disso, houve um período onde os cálculos magníficos da mecânica quântica começaram a florescer na comunidade científica e sugerir a existência de fenômenos inconcebíveis do ponto de vista da física determinística utilizada até os séculos anteriores. Então, após o surgimento de diversas teorias prominentes, é necessário que venham agora experimentos que testem essas teorias na prática. O primeiro experimento realizado com um feixe de elétrons sendo efetivamente emitido na direção de somente duas fendas, e não mais que isso, aconteceu em 1961 na Universidade Alemã de Tübingen, ou qualquer que seja a pronúncia correta desse nome em alemão, pelo físico experimental Klaus Johnson, ou qualquer que seja a pronúncia correta desse nome em alemão. Já em 1974, um grupo de físicos da Universidade de Bolonha, na Itália, conseguiu fazer pela primeira vez esse experimento, detectando os elétrons individualmente, usando um aparelho que funciona fisicamente da mesma forma que uma fenda dupla. Do ponto de vista da física, então, este aqui já conta como o primeiro experimento da fenda dupla detectando elétrons individualmente a ser publicado. Agora, um experimento prático completo, conforme imaginado e proposto por Feynman, onde você pode saber as regiões de probabilidade tampando a fenda 1, as regiões de probabilidade tampando a fenda 2 e o padrão de interferência surgido pela interferência entre as probabilidades com as duas fendas abertas, só foi publicado no fim de 2012 por dois pesquisadores da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, em conjunto com dois pesquisadores do Instituto Perímetro de Física Teórica do Canadá. E esse é o experimento que eu mencionei no vídeo principal. Agora, o que torna esse último experimento tão especial para eu escolher ele, ao invés de todos esses outros experimentos que já tinham sido realizados desde 1961? Bom, o fato é que a comunidade científica tem uma confiança muito grande no seu método e na matemática. Essa confiança é merecida e muito. É só olhar para a nossa tecnologia, que parece mágica, para entender que de fato o método científico funciona e funciona muito bem. No caso da mecânica quântica, a teoria era tão boa para lidar com os problemas iniciais observados e a matemática era tão consistente e suportada pelas primeiras evidências e testes já feitos na década de 1920 e 1930, que essa teoria aos poucos foi se tornando consenso. Um exemplo parecido é a relatividade. A relatividade enfrentou a resistência inicial, mas se tornou consenso depois de alguns anos de testes publicados que não conseguiram refutar a teoria. Nas décadas seguintes, todos os testes eram somente para confirmar a teoria. Ou ainda mais, eram equipamentos avançados e caríssimos, construídos especificamente para obter informações que a teoria da relatividade dizia que certamente seriam encontradas na natureza. Como, por exemplo, o LIGO, que detectou ondas gravitacionais. É um laboratório caro de construir, trabalhoso, mas que foi construído porque já existia uma confiança grande na relatividade geral. E deu resultados, né? A mecânica quântica passou e ainda passa em certo grau pelo mesmo processo. O LHC, o famoso colisor de hadrons, foi uma aposta de bilhões de dólares para construir, fundos levantados em colaboração por diversos países, e que ainda custa anualmente bilhões de dólares. Esse projeto foi abraçado por diversos países e pesquisadores do mundo inteiro, devido ao fato de que os cientistas já tinham a plena confiança de que existem bósons, férmions e diversos outros entes físicos previstos pela mecânica quântica. Não fosse por essa confiança nos cálculos e na teoria, jamais um projeto tão caro e ambicioso teria sido construído, porque verba para a ciência você precisa lutar para conseguir e usar com sabedoria, porque acaba muito rápido. Então, o experimento da fenda dupla com elétrons e fótons, na prática, depois da metade do século XX, já era visto como algo didático e não realmente como um experimento inovador. Embora para quem é leigo ele seja impressionante, na comunidade científica ele meio que já deu o que tinha que dar. Os dados experimentais que ele tinha a fornecer já tinham sido encontrados e bem documentados há bastante tempo. Essa matemática que prevê o que acontece nele também prevê outros fenômenos que nós já encontramos em outros experimentos. Então já não há realmente o que extrair desse experimento de um ponto de vista de construção da física. Quem está fornecendo dados experimentais novos para a mecânica quântica hoje são os aceleradores de partículas e outros laboratórios de física moderna, e outros tipos de experimento. Refazer o experimento da fenda dupla de outras formas, desde aquela época já não é uma forma de você escrever seu nome na história da ciência e nem de arrecadar fundos para sua pesquisa. Então, não existe um grande incentivo para isso.
Todos os experimentos que eu indiquei nesse vídeo foram publicados em sessões de didática ou de divulgação de ciência nas revistas em questão, e não na seção de física. Nenhum deles foi publicado como um experimento efetivamente relevante e inovador como resultado experimental, porque ninguém espera realmente que eles encontrem resultados diferentes. Então, para todos esses experimentos, o que define melhor seu valor é a eficiência didática deles na prática. Logo, embora o experimento italiano de 1974 tenha sido tecnicamente o primeiro com a fenda dupla e elétrons individualmente sendo detectados, o primeiro experimento que conseguiu ilustrar fisicamente e de forma fiel e didática toda a proposta de Feynman foi esse de 2012 que eu citei no vídeo. Nesse experimento, a detecção de elétrons acontece visivelmente de forma individual. As fendas são de fato fendas físicas em uma placa sólida visível, e as duas fendas podem ser tampadas simultaneamente ou uma de cada vez por uma máscara controlada roboticamente, e o resultado ainda é amplificado para que seja efetivamente observável o padrão de interferência ao final, e ainda por cima filmado e disponibilizado publicamente na internet, o que, para mim, como alguém que produz vídeos para a internet, é um dos maiores diferenciais. Mas eu não me sentiria com a consciência tranquila se eu postasse aquele vídeo sem mencionar a importância de todos esses outros pesquisadores que vêm se enveredando ao longo da história nesse caminho de levar o conhecimento científico para pessoas que não são da área. Afinal, eles são o principal conduíte que conecta a ciência com a sociedade na qual essa ciência existe e sem a qual a ciência não teria como existir. Esses são alguns dos guerreiros que tornam possível a divulgação científica. Afinal de contas, eu não teria no momento condições financeiras de realizar esse experimento da fenda dupla conforme proposto por Feynman só para fazer um vídeo no YouTube. Idem para as informações do LHC e do CERN, que também tem um grande esforço de fornecer materiais e informações para divulgação e popularização da ciência. Se essas iniciativas fossem mais valorizadas, eu realmente acredito que o trabalho de desenvolver e divulgar o conhecimento seria bem mais valorizado e atrairia muito mais pessoas, diminuindo os efeitos negativos das pseudociências e negacionismo da ciência na nossa sociedade. E se você também quiser fazer a diferença nesse cenário, acesse esse link ou ainda esse outro link para financiar o meu trabalho mensalmente.